Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento SOS. Momento esse que vai tratar sobre um assunto que atormenta o Brasil. Não, eu não estou falando sobre a pandemia, eu estou falando sobre a educação aqui no nosso país. Situações como a que a gente vive hoje, um momento de profunda desobediência e alienação das orientações vigentes, um momento de muita negação à ciência, muito em função de uma verdadeira crise política ideológica que nós temos hoje. Fica clara a carência de princípios morais, éticos e coletivos na nossa sociedade, além, é claro, de um melhor aproveitamento dos ensinamentos dos bancos escolares. A gente precisa deixar bem claro que, para entender a educação, vamos tentar entendê-la como a soma dos ensinamentos, dos valores aprendidos dentro de casa, com aqueles ensinamentos oriundos da escola. Tá? Tendo isso em vista, hoje nós vamos conversar sobre este cenário, sobre este Brasil dividido, tá? Sob o olhar da educação que nós queremos. Para isso, o meu convidado, já estou elegendo ele. O meu convidado, ele dispensa maiores apresentações. Colunista da revista Exame, colunista da Folha de São Paulo, comentarista do Morning Show da Jovem Pan. A sua trajetória, ao meu ver, sempre foi pautada pelo equilíbrio das suas opiniões e pelo mérito dos fatos. Eu posso não concordar em tudo com o que ele fala, e acredito que temos as nossas diferenças de opinião, mas ouvir ele em momentos como o que vivemos me dá a impressão que, com tantos radicalismos, nós temos sim neste cara a esperança de que um dia nós tenhamos um país mais educado e, por que não dizer, mais democrático. Vamos chamar o nosso convidado. E aí está ele, Joel Pinheiro da Fonseca. Muito boa noite e obrigado por estar conosco aqui nesse Momento SOS. E aí, Pablo, tudo bem? É um prazer para mim ter topado e participar aqui desse bate-papo. A gente já tinha temas importantes para discutir, né? Hoje surgiram novos aí que estão pegando fogo, então vamos com tudo. Vamos entrar já nos assuntos do dia, Joel, que eu acredito que não tem como passar desapercebido, né? Pois é, a gente acabou de ver por uma decisão monocrática aí do ministro do Supremo Fachin, todos os processos contra o Lula voltaram a estaca zero, por uma argumentação de uma tecnicalidade que deveria ter sido resolvida lá atrás, né? A jurisdição, o território, o lugar estava errado nos processos, não era para ter sido julgado em Curitiba, e sim no Distrito Federal. Uma coisa que já tinha surgido há anos atrás, já tinha sido meio que descartada, não tinha sido levado muito a sério, porque tinha motivos para estar em Curitiba, tinha alguma justificativa para aquilo, mas agora voltou. E ninguém sabe ainda se isso vai ser bom para o Lula, ruim para o Lula, bom para o Moro, ruim para o Moro, se é o fim da Lava Jato, ou se é uma nova chance para a Lava Jato. Ninguém decidiu isso ainda, mas o fato é que foi uma reviravolta total. E a gente voltou a estar com aquela cabeça naquilo que você falou na apresentação aí, né? Bolsonaro ou PT, polarização total, estamos presos em dois polos de uma decisão. Eu acho que se a gente chegar o dia, Deus queira que não, se chegar o dia em que a gente tem que tomar essa escolha, cada um de nós tem já a sua preferência. Mas eu acho que o mais importante para o Brasil é não chegarmos nessa escolha. Essa Amém. É a principal prioridade da política neste momento.
para todo mundo que está minimamente consciente. Não deixar chegar nesse dilema. Esse dilema é terrível para o Brasil. É incrível que, enquanto tu estava comentando, eu primeiro tenho que pedir a desculpa porque o tu é comum aqui no Sul, tá? Então eu sei que você Claro, claro. vou tentar controlar. Mas é incrível que ao ver tu comentando sobre os fatos de hoje, e já teve comentários ali na live, poxa, teu candidato tá solto, poxa, quer dizer, então esse radicalismo é que é uma coisa, obviamente, eu chegar em casa hoje, eu já conversei com a esposa também sobre os fatos, quer dizer, eu tenho obviamente também minha opinião, eu acho que para o jogo democrático é sempre interessante, porque eu acho que nós não tivemos quando do governo Bolsonaro, nós não tivemos uma figura de oposição forte, nós tivemos alguns discursos meio desconexos do Ciro, com a sua oratória fantástica, porém não chega a muitos lugares, mas realmente só de pensar que a eleição começou hoje, no dia 8 de março, ela já começou, e já nos leva para esse caminho, realmente é para ficar com o estômago embrulhado já. Mas... Já estamos jogados nisso, e eu vou te dizer mais, hein? É improvável a gente fugir disso. Eu não quero que aconteça, eu vou lutar com todas as forças para a gente não cair nisso, mas o mais provável é que a gente caia nisso mesmo. Pelas pesquisas todas aí, diz que esse é o cenário mais provável. Sem dúvida, sem dúvida. Mas então tá, né? Vamos, fora este momento, para mim, inclusive, triste de comentar, mas a gente não poderia deixar de comentar. Já tem gente perguntando aqui, na menor chance de uma terceira opção para 2022, eu não vi nem o nome da pessoa aqui, Marcos. Tomara. Marcos. Não, tem chance, tem chance. Veja, pelas próprias pesquisas tem chance. Primeiro, a gente não sabe se o Lula vai ser candidato mesmo. Ele não sendo, enfraquece o PT, aumenta a chance do voto de esquerda se fragmentar um pouco. Se o voto de esquerda estiver lá em 15%, o PT com 15%, é totalmente possível alguém de centro ter mais do que isso. Tá? Seja alguém mais à esquerda que roube um pouco do PT, ou seja alguém de centro mesmo que nem rouba do PT, mas tem um pouco dos descontentes do Bolsonaro, mais esse voto que está picado hoje em dia, que a gente tem um voto picado, que está entre Huck é pouquinho, mas Dória, Mandetta, Moro, se esse eleitorado chegar num só, você tem chance sim. É difícil, mas tem. Agora, se o Lula for candidato, diminui, porque ele concentra mais o voto da esquerda, você precisaria estar com o Bolsonaro ainda mais enfraquecido, lá em 2022, para perder mais voto do Bolsonaro e alguém ter mais voto que o Lula lá em 22 para o segundo turno ser Bolsonaro e essa pessoa de centro. Eu acho que o Bolsonaro já está no segundo turno, isso aí esquece. Se agora, nesse momento, fazendo o que ele está fazendo na pandemia, se ele mantém os 3% agora, não é depois disso aqui que ele vai perder. Então esses aí, acho que o Bolsonaro está no segundo turno. Se ele estiver na presidência, ele está no segundo turno. E eu acho que ele estará na presidência, acho que o timing do impeachment também já passou, já estamos perto demais das eleições. Então, ele estará no segundo turno. A chance é tirar o PT. Bom, eu já vi que já acirrou bastante aqui nas colocações, né? Então vamos tentar dar uma amenizada, vamos voltar para a parte de educação mesmo, até porque, bem ou mal, vai tratar um pouco dessa... A gente volta nesse tema, esse tema pode ter certeza que vai voltar aqui. Ah, com certeza. Mas assim, eu fiz uma divisão na parte, principalmente de perguntas, Joel, porque, como tu deve ter visto no início da live, eu tentei segmentar um pouquinho a educação na questão dos princípios morais e éticos que deveriam, pelo menos, ser transmitidos pela família, pai, mãe, responsável, quem quer que seja, tá? E a questão dos ensinamentos de escola. Então, vamos tentar ver se a gente consegue abordar todos esses vieses da nossa educação, tá? A primeira colocação que eu tenho para ti é o seguinte: a descoberta do adolescente como público consumidor, ela é mais ou menos datada do período ali entre Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, onde tu teve muitas perdas dos soldados nas guerras, e aí aqueles meninos, aqueles adolescentes eram alçados a uma condição mais importante na família, eram obrigados a amadurecer, e aí, obviamente, o mercado acabava se antenando nisso e buscava alternativas, tá? Nesse sentido, e pegando uma situação já de, vamos colocar 60 para cá,
aonde que tu enxerga evoluções do comportamento humano, por uma perspectiva ampla, né, no caso, vindo de uma visão mais tradicional, aquela meio patriarcal que nós tínhamos lá na década de 60 e 70, e as visões que nós temos hoje já de um pouquinho mais igualdade. A mulher, obviamente, alçando o seu lugar de destaque. Aliás, minha mulher pediu para não fazer isso, mas feliz Dia da Mulher para todas as mulheres aí, né? Por favor. Então, por favor, Joel, contigo. Bom, tivemos inegáveis avanços nessas décadas todas. Avanços de participação, tem um monte de avanços que ainda estão por ocorrer, mas acho que aos poucos vão, com relação à participação da mulher no mercado de trabalho e na política, com relação à justiça e à equidade racial num país como o Brasil também. Então temos mudanças que eu acredito que são positivas. Inclusive, feliz Dia da Mulher aí para todas as mulheres que estiverem nos assistindo. Mas temos mudanças também, você falou dos adolescentes antes, e que surgiram, né, com uma classe que consome, que dita um pouco os rumos da cultura, ali anos 50, 60, rock and roll. E aqui eu acho que a gente teve um avanço que eu até questionaria, que é o seguinte, uma mudança, quero dizer. Hoje em dia, não é que os adolescentes são um nicho de consumo, eles estão ditando valores e tendências e normas políticas e sociais, de uma maneira, às vezes, preocupante até, como modas que pegam entre adolescentes no ensino médio ou jovens do ensino superior e que acabam sendo impostas para toda a cultura e para todo o debate público. É natural, é até positivo que no começo da faculdade, por exemplo, o jovem seja radical mesmo. Eu, no caso, fui radical de direita, mas, em geral, o jovem é mais radical de esquerda. Mas, ok, é parte da vida, ele vai aprender, vai amadurecer também, não tem problema nenhum. As instituições têm que estar lá justamente para abarcar isso e saber extrair o que há de melhor nisso. E alguns fazem a diferença para o bem também. É ótimo que sejam, e que lutem, que tenham ideais, e que sejam irrealistas, às vezes isso é tudo ótimo. Agora, quando o mundo adulto, quando as próprias instituições passam a se pautar por esse radicalismo de jovens, de adolescentes, daí é preocupante. E a gente está vivendo isso hoje em dia. A gente está vivendo radicalismos típicos de militâncias juvenis se tornarem a norma para as redações de jornal, para as direções das universidades, sendo que o mundo adulto está com medo dos modismos extremistas do mundo jovem, do mundo adolescente. Isso não é positivo. Isso é ruim para o país. E para o país não, para o mundo, porque não é brasileiro. O Brasil até nem está tão avançado nisso, outros países estão muito pior. Então, veja o que está acontecendo em campos universitários, nos Estados Unidos, por exemplo, coisas um pouco similares acontecem aqui no Brasil. Sabe? É legal o idealismo e às vezes até o extremismo do jovem, mas não é legal mas é legal quando você entende ele como uma fase da vida também, não quando você toma ele como uma norma pela qual o mundo adulto vai ter que se pautar. Daí não é legal, daí é destrutivo, daí é cego, é uma visão tolhida. Sabe? Se um adulto se comporta como uma criança, a gente questiona, critica com razão. Não é para se comportar como criança. Como se comporta como um adolescente, com seu radicalismo, é um radicalismo cego. Porque não percebe. O que é amadurecer? Amadurecer, em parte, é você perceber que o mundo é mais complexo do que você achava e você descobrir que você mesmo não é aquele polo de virtude que você e correção moral e exemplo universal que você achava que você era aos 20 anos também. Então, quando esse tipo... Exato. Quando esse tipo de atitude se torna norma no mundo adulto, agora todo mundo apontando o dedo, cancelando, silenciando todo mundo, isso é um problemaço para a cultura. Dentro desse panorama, a gente teve também, acredito, até pela tua faixa de idade, que a gente é parecido, eu sou um pouquinho mais velho, mas a gente teve um avanço um pouco nas relações pais e filhos, que seria uma melhor comunicação. Tá? Eu vou colocar essa melhor comunicação num primeiro momento, até entre aspas, para tu entender. Só que algumas pessoas colocam hoje que este diálogo aberto cresceu de uma forma geral, que muitos acreditam que gerou um excesso a ponto de promover uma certa ausência de limites e uma equidade na relação, que é o que o Cortella chama muito nos discursos dele, que é a história do meu filho é meu amigo. Ele diz, não, antes de qualquer coisa, ele é meu filho. Depois ele vai ser meu amigo. Mas existe uma relação de maturidade e de aprendizagem necessária para o amadurecimento daquele jovem. Então, visto dessa forma,
Tu acredita que, primeiro se tu concorda, é claro, mas gerou pessoas mais esclarecidas e críticas este diálogo, e aí fica a teu critério se excesso de, ou nós acabamos por formar em alguns momentos adultos sem noções de limite? Eu acho que temos um problema real de capacidade, de autoridade, não só dentro da família, mas de todas as instituições. A gente saiu de uma coisa ruim, de décadas atrás, que era um certo autoritarismo, um distanciamento muito grande. Eu vejo como era a relação do meu pai com o pai dele. Era um outro tipo de relação. Era um mundo no qual você não conversava minimamente em pé de igualdade com o seu pai, no qual a vida dele e a sua eram totalmente separadas, no qual não tinha muita intimidade, assim. E o que foi depois? Que foi a minha relação com meu pai e o que é a minha relação com os meus filhos, muito mais. O que era impensável na geração do meu avô, os filhos entrarem no quarto dos pais quando os pais estão deitados. Hoje em dia não é mais tão incomum assim, é comum, os filhos estão frequentando a casa toda, ali há uma proximidade muito maior. Eu acho isso muito positivo. Mas eu vejo uma falha de autoridade, eu não sei se é aí. Claro, se o pai quiser ser um jovem, quiser brincar com o filho em pé de igualdade, é uma droga. Eu mesmo já reparo isso. Eu tenho um filho de 11 anos, ou seja, um pré-adolescente. E um pré-adolescente é alguém que já vai ter gostos e tudo, não de coisas que eu faço, mas de coisas que se eu quisesse um pouco eu poderia tentar entrar também. Mas videogame, mundo de histórias em quadrinho, tudo não são coisas que eu faço hoje em dia por própria conta, mas são, digamos, eu tenho memória mais ou menos recente minha de estar nesse mundo também e poderia estar convivendo. Agora, a todo momento eu lembro, peraí, eu não sou um amigo dos meus filhos, meu filho nem quer que eu vá ali, não, vamos trocar com ele, com os amigos dele. É bom que ele tenha um momento dele, dos amigos dele, sem o paizão ali, tá achando que é um jovem na parada também. Nada me causa mais horror do que ser aquele cara que não percebeu que ele já não tá mais na faixa etária e tá ali fazendo coisas de jovem, né? O velhão que chega ali para conviver com jovens. Acho que cada um tem que estar na sua... Cada um tem que estar um pouco no seu meio, na sua, sem tentar invadir o do outro achando que você vai ser um par do outro. A minha fase de ter aquilo já passou, estou na fase de ter outras coisas da minha vida também. Então, potencialmente é um problema, mas eu não sei se é daí que se cria um problema mínimo de confiança e de autoridade que eu vejo no mundo institucional, nas escolas com os jovens, né? A dificuldade que é hoje em dia para um professor ter um mínimo de respeito e silêncio na sala de aula. Isso é um problemaço. Isso é uma dificuldade para o ensino brasileiro que eu acho que tem a ver com a tecnologia, eu acho. Tem a ver com a tecnologia que compete muito pela atenção dos jovens, das crianças, e é uma ponte de contato e de informação para eles que concorre diretamente com o ambiente da escola, depois com o da faculdade, até com o da família, dos pais. Então, acho que o equilíbrio disso ainda não está bem pensado, e a gente foi um pouco, em algumas instâncias, a gente foi demais na direção de vamos deixar o jovem fazer o que ele quiser ou falar o que ele quiser. Não. Precisa ter momentos em que ele sabe que a decisão não é feita por ele e por bons motivos não é feita por ele, porque ele não tem experiência para tomar e o conhecimento para tomar essas decisões. O povo tá falando do Lula aqui sem parar, Pablo. Não, eu tô tentando não ver algumas coisas aqui, até para não dar risada. Que, óbvio, né? Faz parte. O assunto tá do dia, não tem como. Pegando essa situação, principalmente de exemplo teu para com o teu filho, e no caso de todos os pais, o quanto tu acredita que uma sociedade que atenua os seus erros a partir dos outros, a gente gosta de reclamar muitas vezes do político que rouba 1 bilhão, mas a gente não se furta em nenhum momento de, se tiver a oportunidade, dar aquela famosa gateada na TV a cabo, dar uma sonegadinha aqui, aquela coisa. O quanto isso influencia na formação ética e moral das crianças e dos adolescentes? Isso gera uma sociedade um pouquinho mais adolescente, nesse momento em que a gente acaba colocando sempre a culpa, não, mas eu estou fazendo isso porque o Brasil é desonesto, eu estou fazendo isso. Ou nós estamos criando uma sociedade, inclusive, menos madura emocionalmente? Mas eu acho que isso, eu não sei se é de hoje, não. Acho que isso é de sempre. O Brasil é um país muito oportunista. Se é para o meu ganho ou para o ganho dos meus, então tá valendo. Se quebrar a regra para eu sair ganhando é o importante, então o Lula teve que compor com
com a velha política, teve que fazer o mensalão porque aquilo era no bem da população, então valeu. Primeiro que era mentira, né? Porque o PT já era corrupto aqui em Santo André muito antes do Lula chegar à presidência. Não é que o PT se perverteu uma vez que chegou lá em cima. Já tinha a corrupção instalada como modo da própria política brasileira. Mas que reflete não uma maldade só de um partido, reflete um jeito de ser do país. Você é um julgador extremista e ultra rigoroso quando é com os outros, mas com você se permite, por uma série de justificativas, todo tipo de transigência, pequena ilegalidade. Então o Bolsonaro vai acabar com a corrupção, não tem esquema de corrupção no Bolsonaro, não sei o quê. Olha o que o cara está fazendo. Olha o que o cara está fazendo para proteger o filhinho dele. Ah, mas no caso do filho dele era uma coisa menor, pequena. Bom, se o menor pequeno está deixando, então, se é quando do seu lado está deixando, e daí a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, faz relatório de defesa do Flávio Bolsonaro. Ah, mas veja bem, pelo menos ele não roubou milhões, não sei o quê. Gente, então acabou. Então não existe nenhum compromisso contra essa luta real, que é uma luta real que tem que ser para todos os lados, inclusive para o seu próprio lado. Inclusive para o seu próprio lado, sabe? Quem é o grande derrotado no Brasil nessas últimas movimentações da política, nessa movimentação de hoje, nas movimentações do Bolsonaro nos últimos meses? O grande derrotado, vocês podem não gostar, mas o grande derrotado é o combate à corrupção. Porque pareceu, em um dado momento, pareceu que a gente tinha virado uma chave, que a gente tinha virado uma página, e que agora ia valer para todo mundo, e que agora não é só porque a pessoa é milionária, empreiteira, banqueira, política, que ela está imediatamente imune das coisas que ela fizer. Pareceu que ia ser diferente. E foi, porque foram para a cadeia. Pessoas importantes foram presas, de um jeito que o Brasil nunca tinha visto. E os crimes eram reais, nada foi inventado, era tudo real. Pode ter tido falhas no meio do processo, pode ter tido um outro abuso que não deveria ter acontecido, mas as provas e os crimes eram todos reais. Só que daí é cada lado pensando no seu. Ah, não, quando toca no meu lado, quando toca no PT, ah, não, daí tem que ver, não pode, não sei o quê. Quando toca no Bolsonaro, ah, não, também, daí é com o nosso lado, não é assim, precisa governar, não sei o quê. Daí acabou. Daí a única coisa que tinha dado certo no Brasil, 2014 para cá, a única coisa, hein? A economia só afunda. A política tá essa porcaria, a gente não acredita em nada. Enfim, tudo indo lá. Mas uma coisa parecia bem, o combate à corrupção. Essa coisa desde 2014 parecia que estava funcionando, estava melhorando e estava. Agora, afundou total. Então, não é só de hoje, não é culpa dos adolescentes também, é parte de uma certa cultura brasileira, de uma dificuldade nossa de criar uma regra e dizer, eu vou seguir essa regra quando ela me beneficiar e quando ela não me beneficiar também. Também, porque é mais importante do que o meu time está ganhando, é que as regras do jogo estejam sendo seguidas, sabe? Eu não quero a vitória no campeonato às custas de ter que ficar fazendo gol de mão. Eu acho mais importante, porque não é só uma coisa de time, se para o Brasil funcionar, mais importante do que o meu time estar na frente, é a gente ter regras que todo mundo consegue seguir. Então, infelizmente, a gente perdeu mais uma chance de fazer isso no nosso país. Quase daria um minuto de silêncio depois dessa declaração por tamanha concordância. Joel, quanto das noções, primeiro basta, acredita ou não, é claro, quanto das noções adolescentes de direitos por desejos hoje, que o Yves de La Salle, se não me engano, fala nos declínios da moral, labirintos da moral, me veio agora. Fala que se eu quero, tu tem que me dar, se tu não me der, tu não gosta de mim, tá? São fruto de uma terceirização dos valores que deveriam, a princípio, serem aprendidos dentro de casa e hoje estariam sendo aprendidos na escola. Quanto disso tu enxerga verdadeiro ou falso? Visto que hoje, aí eu posso dar pelo menos a realidade da escola privada gaúcha, tá? Que muitas vezes acaba enxergando o aluno como um cliente, sempre sobre aquela premissa de que o cliente tem sempre razão, então vamos deixar a coisa acontecer. Não sei o quanto tu concorda, se concorda, o quanto tu acredita que isso seja fruto mesmo. Falta confiança nas instituições, Pablo. Falta confiança de que aquela escola, ela está ali, e as pessoas que estão ali sabem minimamente o que estão fazendo, e, portanto, se eu estou com meu filho ali, eu tenho que confiar, não tenho que ir cobrar como se eu fosse comprei um hambúrguer e não veio sem picles como eu pedi.
A escola sabe um pouco. Sabe? Claro, as famílias têm um papel de dar certos valores, especialmente pelo exemplo, mas o que a gente sabe cada vez mais hoje em dia é que o mais importante até para os jovens é o grupo da mesma idade deles, são os pares deles, os amigos, o grupo de convivência, o grupo social que se cria na escola. Isso é fundamental para a forma como a pessoa vai ser na vida adulta. Às vezes a gente foi criado de uma forma em casa, mas as amizades e o grupo social nos leva para uma direção totalmente diferente. A escola também tem um papel, e um papel central, né, nos valores. Sabe? Muitas vezes essa questão dos valores chega ligada, por exemplo, à educação sexual. Olha, se você depender das famílias conversarem com seus filhos sobre assuntos melindrosos como sexo, pode ter certeza que não vai ter conversa nenhuma na maioria dos casos. Ou você vai fingir que não existe. Ou você vai ter isso na escola, dado direito, dado com conhecimento, dado com seriedade e responsabilidade, evitando uma série de gravidez adolescente, evitando crimes de abuso e violência sexual. Ou você vai ter isso nas escolas, ou você não vai ter. É essencial que a escola seja uma parceira das famílias na questão dos valores. E quando as famílias fraquejarem, que a escola esteja presente. Quando a escola for insuficiente, a família também esteja lá. Então as duas coisas têm que estar caminhando e caminhando juntas. Concordamos principalmente nessa questão dessa união, dessa simbiose entre família e educação escolar, provavelmente dita, porque aí vem a experiência, eu vi que tem pessoas aí na live que se pronunciaram, acredito que sejam professoras, inclusive, eu vejo muito dessa criança que normalmente ela já chegaria com algum tipo de valor mais claro, de não roube, tenha cuidado, até coisa simples, tenha cuidado com o seu material é seu, essas coisas a gente não, parece que perdeu um pouco. Isso sim, eu não consigo enxergar isso. Uma educação de responsabilidade, né? Tem Exato. Que ter vindo, e que não é, você não tem sempre razão, você tem a sua responsabilidade também, você tem que cumprir, você tem que chegar minimamente com aquilo, né? Sem sombra de dúvida. Agora, já falando sobre questão realmente dentro das escolas, eu queria me lembrar agora de um artigo teu, acho que foi na revista Exame de fevereiro do ano passado, onde tu comenta que os jovens não estariam aprendendo conteúdo de esquerda, tá? Eu, particularmente, acho que muitas vezes não estou aprendendo conteúdo nenhum, inclusive, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, mas ok, isso é opinião apenas para brincar, tá? Tu poderia elaborar um pouquinho esse pensamento, até para quem não teve o privilégio de ter lido o artigo? Olha, o que eu falava ali, Pablo, era o seguinte, o problema não é que os jovens estão lendo muito Marx nas escolas. O problema é que eles não estão aprendendo a ler. Isso é a real situação do ensino brasileiro. O grande vilão, o grande problema não é a tal da doutrinação. Embora ela possa existir às vezes. Tem professor totalmente fora da casinha, tem professor falando absurdo ali, ok. Tem livro didático muito ruim. Mas na origem disso não é um projeto de dominação comunista, e sim muito mais um completo despreparo, falta de formação básica de professores e do material didático, no qual o radicalismo ideológico muitas vezes chega de forma até a suprir isso, como compensação, porque no fundo é só uma formação muito precária e muito rasteira de professores. Infelizmente, os cursos de licenciatura e as faculdades de pedagogia têm total parte nisso, são em geral muito, muito fracos, muito teóricos, adoram discutir, fazer longas críticas à sociedade, a sonhar mundos melhores, a sonhar com capitalismo e tudo, o fim do capitalismo, mas na prática, como é que dá uma aula direito? Como é que ensina? Quais os conteúdos básicos que o jovem tem que aprender? São os tijolos, a base, o elementar de qualquer educação. Né? Em geral, se critica muito a esquerda nisso. Mas existe o problema da direita também. Quanta escola religiosa não está aí? Quanta tentativa de chegar com o discurso religioso no ensino público também, muitas vezes. Agora, de novo, repito, o problema não é a doutrinação dessa direita religiosa também. O problema é que é tudo muito precário, é tudo muito ruim. Então não é que estamos também, nossa, lendo a Bíblia em profundidade, saindo daqui verdadeiros conhecedores, nada. É uma doutrinação de quinta também, que a pessoa não tem nem o contar, ou lendo os teóricos do capitalismo e da direita, nada disso, nada disso. Não está acontecendo isso nas escolas. A gente tem a educação como um dos grandes buracos do Brasil, e sejamos sinceros, o que este governo fez com a educação? Nada.
Porque esse papinho de que o grande problema é a doutrinação serve para não fazer nada. O que é a única ação possível? Vamos fazer uma caça às bruxas. Vamos pegar o professor que falou do Lula na sala de aula, vamos pegar o professor que criticou o capitalismo na sala de aula, falou de Cuba, e vamos fingir que esse é o verdadeiro problema. Eu tive professor de esquerda, comunista. Olha, se o professor é, no mínimo, aberto e promove o debate, a discussão, eu nem vejo tanto problema assim. Tem aqueles que são mais doutrinadores, que são fechados. Até um problema, eu até tive desse tipo, também é ruim. Mas não é esse o problema da educação brasileira. Não é porque estão tomados por doutrinadores. Vamos ser sinceros. Se essa doutrinação de esquerda tivesse tão poderosa assim, quer dizer, não teríamos eleito Bolsonaro com uma margem tão grande, né? Acho que essa doutrinação andou falhando muito. E falhou lá atrás, quando não tinha nem internet nem nada. Quanto mais hoje em dia. O professor fala uma coisa, está ali o jovem já questionando o professor na tela do celular dele ali, imediatamente, ele filmando o professor, constrangendo o professor direto na hora que ele quiser. Então, esse papo, é um papo furadíssimo, esse de que o grande problema é a doutrinação. A doutrinação pode existir, quando ela existe, ela é um problema que tem que ser sanado pela própria escola, não por uma caça às bruxas levada adiante pelo Ministério Público, não, de jeito nenhum. Tá? A gente precisa de mais confiança no professor. Criar um clima de caça às bruxas apenas corrói essa confiança ao ponto zero. O professor sentir que ele está com a corda no pescoço o tempo inteiro. Daí é que você não vai ver melhora. Então, eu acho que é um jeito de olhar para a coisa errada, esse discurso que o grande problema é a doutrinação. Não é. Falando dessa parte de doutrinação, a gente não tem como falar sobre o projeto Escola Sem Partido, né? Que eu, inclusive, via muito dos teus embates com o Adrilles sobre isso no Morning Show. Confesso que muita risada dei em função, inclusive, dessas discussões. Mas, assim, a Escola Sem Partido, a princípio, é uma ideia concebida para terminar com essa dita doutrinação à esquerda que imperava nas ciências humanas e no ensino universitário. Tá? Mas aí vem uma pergunta. Se ela é sem partido, o que de fato vai ser ensinado, uma vez que toda leitura de um fato parte de uma interpretação ou de alguém que a interpreta? Vai ser, no caso, uma escola sem partido, uma escola apenas e tão somente com o meu partido, ou vai ser uma escola com todos os partidos? O que seria? Essa escola sem partido é um equívoco monumental do início ao fim, sabe? Um verdadeiro embuste, uma verdadeira fraude para todo mundo que se importa minimamente com a educação. Primeiro, nas bases filosóficas, é o que você falou. Como assim, sem partido? Você fala, não, mas tem que estar todas as posições aqui. Não existe todas as posições. Eu vou ter que chamar cada maluco terraplanista para dar a opinião dele também. Não, eu tenho que, olha, o professor estudou o assunto, ele tem mais ou menos uma ideia do qual o estado da ciência que ele tem que ensinar, ele vai ensinar aquilo, ele não vai ficar... Os alunos não se beneficiam quando você ensina controvérsias para eles, eles só se perdem. Eles têm que ver qual que é a argumentação para o melhor, para a posição que a gente tem mais conhecimento e que tem as melhores evidências, e o professor vai seguir isso. E quem vai definir isso? Vai ser o professor daquela matéria que está ali, não é à toa, não é? Se ele fosse só um agregador de conteúdos de Wikipedia, YouTube, não precisava de professor, só joga os vídeos, a criançada decide o que eles querem acreditar ou não. Não é para isso que serve um professor, tá? Então começa daí, começa com esse equívoco fundamental. É óbvio que vai ter algum direcionamento na aula, dado pelo professor, que é alguém que estudou aquilo e conhece aquilo. O que é importante do lado do professor? Dar um conteúdo sólido, bem embasado, com profundidade, com espaço para os alunos trazerem as questões deles. Um espaço para os alunos trazerem questionamentos, discordâncias eventualmente, e que o professor vai na melhor das suas possibilidades sanar em sala de aula. Isso é uma boa sala de aula, não é um professor neutro que joga um monte de posição para os alunos conhecerem. Tá? Isso na parte filosófica. E na parte prática, então, é pior ainda. O Escola Sem Partido tinha dois elementos. Um era um cartaz na sala de aula. O Brasil adora solucionar problema social com cartazes, né? Ah, não quero que as pessoas joguem lixo na rua, então bota um cartaz no mercado. Quero que as pessoas não morram mais no elevador. Bota uma plaquinha no elevador, mandando... Então você realmente resolve um monte de problema social botando plaquinha. Até aí também, para mim, tanto faz como tanto fez. É só mais uma pequena poluição visual no nosso dia a dia. Não ia mudar absolutamente nada. A segunda, essa era muito mais grave. A segunda parte prática era uma linha direta com o Ministério Público para alunos ou pais de alunos denunciarem professores. Ah, meu filhinho Anjo foi mal na prova de geografia. Ah, é porque o professor é marxista. Vou denunciar para o Ministério Público. Imagina isso, imagina a loucura, absolutamente sem pé nem cabeça, que é atolar o Ministério Público de um monte de demandas de estudante, pai de aluno, insatisfeitos pela suposta doutrinação.
Tá? Ah, o professor um dia soltou uma opinião política. Que pecado, meu Deus! O professor falou em que ele vai votar na sala de aula, mas os alunos agora foram lavados cerebralmente, eles estão dominados. É um absurdo isso, é ridículo que deem tanta importância nisso na sala de aula, né? Então, quer dizer, desde as suas bases até as suas práticas, é um projeto totalmente inútil e nocivo, e que bom que ele já foi mais ou menos abandonado, aí não deu em nada, porque além de tudo era inconstitucional também. Mas que o Brasil tenha perdido tanto tempo debatendo uma excrescência tão nociva e ridícula, já mostra um pouco o mau estado da nossa educação aqui. Sendo que tem gente séria, hein? Tem gente séria trabalhando educação nesse país. Tem institutos, tem gestores públicos, tem pessoas que querem estudar as experiências que funcionaram, tem experiências de sucesso em vários lugares do Brasil, improváveis. Ceará, Sobral, o ensino médio integral de Pernambuco, enfim, tem uma série de experiências bem-sucedidas para a gente se basear no Brasil. Agora, se a gente continuar escolhendo, perder tempo, debatendo inutilidades que perdem o foco, daí é que a gente não vai ter a menor chance. Eu já ia entrar com essa questão de se existe algum projeto sério e relevante para elevar o nível da nossa educação. O país já comentou sobre isso, inclusive. Tem os institutos, tem o Instituto Ayrton Senna, o Todos pela Educação, tem gente séria trabalhando, que podiam. O governo Bolsonaro, num dado momento, acenou que ia chamar o cara do Instituto Ayrton Senna. Eu quase tive que dobrar minha língua. Eu falei, opa, critiquei, mas vamos pegar um cara sério, que coisa. Talvez esse governo saia melhor que encomenda, né? Mas é infalível. Se acontece alguma coisa boa no governo Bolsonaro, 2 dias depois eles voltam atrás por causa da pressão da bancada evangélica, que não, a doutrinação, o sexo nas crianças, não sei o que, daí perdeu tudo, primeiro foi um inútil, depois um psicopata maluco, agora outro inútil, enfim, não vamos sair, né? Não vamos sair do zero. É só colocando, né, que são situações, aí eu acredito um pouco que a gente também não saia tão cedo dessa condição. Eu pego muito dois exemplos que me chamam a atenção, o exemplo do Japão, que após a Segunda Guerra, um Japão literalmente destruído, senta-se, vou criar, eu não me recordo o nome dos partidos agora, tá? Mas vamos dizer que senta o PT e o PSL numa mesma mesa e discutem, nós vamos mandar os nossos filhos para fora, nossos filhos vão estudar por 10 anos e eles retornam ao país. Quer dizer, existe um projeto educacional de médio e longo prazo. E acho que ainda se fala muito em Finlândia, em Suécia, mas se esquece muitas vezes de Singapura, que é um país que colocou, se não me engano, a sua 3ª norma constitucional, que 10% do PIB tem de ser investido em educação. Então, nós tivemos um ensino completamente esfacelado até 1950 e hoje Singapura, da região ali da Ásia, talvez seja um dos melhores crescimentos no que se refere à educação. Então, há alguma chance de tu enxergar isso num futuro próximo para esse país? Tem vários modelos fora, tem modelos positivos dentro do Brasil, acho que a gente até deveria se debruçar antes de tudo sobre eles. Eu tenho um receio quanto os casos bem-sucedidos da Ásia. Você certamente conhece muito mais a fundo que eu. Minha impressão olhando de fora é que eles bitolam a criançada de um jeito que ela estuda o dia inteiro até passar nas provas de fim de ciclo ali. Não sei se esse é o caminho para um país ocidental como o Brasil, mas enfim, tem muitos méritos ali, sem dúvida. A disciplina de muitos asiáticos deixa ver, claro, veja como são bem-sucedidos em geral, inclusive oriundos de comunidades asiáticas aqui no Brasil, muito por causa de disciplina, uma coisa que vem da família e dedicação e trabalho duro, assim, que é uma característica cultural muito positiva. Não sei se como modelo imposto sobre toda a sociedade seria o melhor para o Brasil. Agora, tem um monte de modelo, tem um monte de coisa que funciona. Por quê? Porque também não precisa. Nossa, vamos na Finlândia, onde eles têm um modelo em que o professor agora só lida com projetos e não tem mais obrigatoriedade nenhuma, e é tudo não sei o quê, é modular. Calma, não precisa também querer estar na crista da onda do que há de mais moderno na educação. Faz o trabalho direito. Olha a diferença que faz um diretor de escola, que não está ali só por apadrinhamento político, mas está ali porque é uma pessoa que se dedica àquilo. A diferença que ele faz nos resultados das escolas. Olha a diferença que é você chamar os pais e fazer os pais participarem do processo de formação e ajudar os filhos deles quando necessário, de saber o que está faltando, o que não está
o que está acontecendo. Aí, a Aralice trouxe o exemplo de Cocal, no interior do Piauí também, exato, é outro grande exemplo do ensino público brasileiro que funciona, sabe? Então, e é isso, são essas mudanças de gestão e de cabeça, colocar pessoas minimamente comprometidas, trazer a proximidade da comunidade, engajar os pais, coisas que fazem ter mensuração de resultados. Isso até que o Brasil faz. O Brasil tem ferramentas para medir os resultados do ensino. Pelo menos isso a gente tem. Essas ferramentas mostram que o resultado tem sido péssimo, mas pelo menos você já mede. Então, sabe, fazer isso direito já é o caminho. Eu acho que a gente não pode se perder também em debates ultra avançados, quando o que a gente está precisando é resolver assim o elementar. Aqui, um pouco acima, também veio uma dúvida. Lemuelzes, me perdoa se eu não consegui traduzir direitinho o teu nome, tá? E a Base Nacional Comum Curricular, qual seria a opinião de vocês? Eu gostaria de ouvir a tua primeiro. Eu tive uma experiência com educação pública de alguns anos, na grande Porto Alegre aqui, então eu tenho uma opinião, mas eu gostaria de ouvir a tua primeiro, se tu me permite. Vamos lá, é o primeiro ponto. Eu acredito que o Brasil, acho que é positivo a Base Nacional Comum Curricular, mas eu também não acho que os grandes problemas da educação brasileira são resolvidos nesse âmbito muito abstrato das grandes metas, da elaboração dos currículos. Acho que isso é uma discussão distanciada do essencial, que é a prática nas escolas, que é o que acontece dentro da sala de aula, que é como o diretor organiza, como é que o professor está conseguindo ou não está conseguindo dar a sua aula. Então, eu acho que os problemas do Brasil principais não estão nesse nível muito etéreo de discussão. Agora, como concepção geral, não tenho dúvida, tem que ter um núcleo de conteúdos universais para todos. Você não pode ter aluno que não aprende a ler e escrever, que não aprende o básico de matemática. Isso não pode acontecer. Isso aí tem que ser que não sabe a história do Brasil, que não sabe os rudimentos aí das ciências. Isso tem que ter para todo mundo, tem que ser garantido. E fora disso, você tem, isso foi um resultado também aí da reforma do ensino médio que a gente teve uns anos atrás, você tem mais liberdade para dar conteúdos que fujam desse núcleo essencial. É isso que eu acredito como uma meta para o Brasil. Mas voltando, acho essa discussão um pouco etérea, um pouco distante demais, porque é um problema de prática, um problema de execução que a gente tem no Brasil mesmo. E que envolve professores, diretores, engajamento da comunidade. Eu acho que esse é o mais essencial. Eu até imagino que uma Base Nacional Comum Curricular totalmente diferente poderia igualmente ser usada para bons resultados. Tem que fazer aquilo acontecer no chão das escolas, coisa que hoje em dia não acontece. Eu concordo e via muito na experiência, na pouca experiência que eu tive, pelo menos em escola pública e no município com o qual trabalhei, que a figura do professor ela era a que realmente se fazia diferente, e a interação desse professor com os seus alunos é que também tornava possível as coisas acontecerem. O que eu acho que é uma coisa que a gente deve visualizar, e aí não existe nenhum comentário mais para a esquerda ou mais para a direita, mas acho que deve ser dado, dentro da base curricular existem, obviamente, conteúdos comuns para adoção e aplicação nas escolas. Em matemática é uma coisa muito simples de ver, porque o conteúdo, assim, em português também, quando chega principalmente nos ensinos de ciências humanas, vamos chegar na parte de história, nós temos aí um probleminha, porque pela questão da localidade, e aí nós pegamos o caso aqui, eu tive situações em que professores deixavam de comentar na sala de aula Revolução Farroupilha, que é uma coisa da natureza, do folclore, da cultura do gaúcho, mas comentava sobre a história das religiões africanas, que é uma coisa importantíssima e interessantíssima. Mas se via esse processo de escolha muitas vezes baseada muito no caso de quem estava aplicando. E como não havia uma fiscalização também da direção da escola, então era mais ou menos aquela situação que tu comentou, o diretor da escola estava ali muitas vezes por estar. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que ter um certo cuidado apenas. Mas acredito que tenha sido um avanço para pelo menos se partir de algum lugar. Agora só basta a gente pegar aquele rico papel com aquelas ideias e aplicá-las.
É que nem a Constituição brasileira, quanta coisa maravilhosa, o idoso tem direito à vida, maravilhoso, lindo, é o único país no mundo que declarou o direito à vida do idoso, perfeito. Agora, a palavra no papel, né? O que muda isso na prática, de como as pessoas estão fazendo ou não as coisas? Isso é o que é o mais importante. A gente tem que ficar menos tempo discutindo esses grandes debates genéricos, eles têm o seu lugar, mas eles não são, o Brasil acha que é só isso que importa, e não é verdade, não é só isso que importa. Ah, aquela máxima de que os governos não investem em educação por uma questão pura e simples de querer manipular o povo. Qual a tua visão? A gente teve, a 2003 a 2016, um governo de esquerda, nós temos governo de centro-direita, pelo menos desde que o mundo é mundo, acredito. Agora vivenciamos um governo de direita que acho que não fala por si mesmo, então não vou nem comentar, mas o incremento à educação de uma maneira geral, ele não existe em nenhum dos locais. Pelo menos como um projeto de Estado. Nós temos políticas de governo, ao meu ver. Então, o que tu acha? Veja, não é o resultado de uma política maquiavélica intencional, assim, vamos deixar o povo ignorante, porque daí eles votam em nós mais frequente. Não, não é isso que se trata. É isso sim, é um curto prazismo total, porque o investimento em educação básica, ele demora para ser sentido pela sociedade. Ele é algo que depende de vários ciclos políticos, ele é algo que vai ser realmente vivenciado o resultado dele lá na frente, com uma sociedade diferenciada lá na frente, mas você demora a colher os frutos disso. Não traz ganhos tão imediatos quanto, por exemplo, investir no ensino superior. A gente teve grandes investimentos no ensino superior, por exemplo, no governo PT, com resultados mistos. Tem federais criadas boas, boa qualidade, você tem o avanço do acesso em privadas e em públicas, mas você teve também, assim, alimentando com muitos recursos grandes grupos educacionais que não entregam resultados tão bons assim de educação superior. Então tem muita educação superior aí para inglês ver e que as pessoas nem terminam o curso superior delas, dadas as taxas de abandono muitas vezes. Então você também teve outras coisas feitas puramente porque são bonitas, pegam bem no papel. Vamos mandar alunos de graduação estudar fora, no Ciências Sem Fronteiras. Qual ganho para a educação nacional? Zero. Qual ganho para a política nacional? Zero. Qual ganho para aquele jovem que foi? Bom, o jovem se beneficia, é uma experiência rica. Agora, será que o objetivo da política pública do governo federal é dar uma experiência de vida rica para jovens, em geral, de classe média, que são os que mais iam no Ciências Sem Fronteiras? Eu digo que não. É um mau uso dos recursos públicos. Agora, o que mais faltava, o que ia atingir em cheio a base da nossa pirâmide social, eram os investimentos no ensino básico, e isso não foi feito. O ensino básico, desde que ele foi meritoriamente universalizado, pelo menos o fundamental, universalizado pelo governo FHC, nossa qualidade muito baixa ainda, o ensino médio então nem se fala, aquilo foi universalizado, mas não se teve o segundo ciclo, quer dizer, não, vamos aumentar a qualidade, vamos agora, que bom que está toda criança ou quase toda indo para a escola nesse país, isso foi um ganho. Porque o pessoal tem aquela nostalgia, nos tempos da ditadura, nos anos 70, quando meu pai, ou 60, quando meu pai foi para a escola pública era boa. É verdade, ela era boa, mas ela era boa para uma classe média pequena, urbana. O grosso da população brasileira não pisava numa escola, não sabia ler e escrever. Então isso mudou. Ela vai para todos. Agora, precisa melhorar a qualidade e isso ninguém fez. E nem PT, nem Bolsonaro agora deram qualquer mostra de que queriam fazer isso. Não quiseram, não fizeram. Por que não quiseram e por quê? Porque não dá, não é tão vistoso, não gera resultado imediato, mas é o que o Brasil vai precisar fazer. E o eleitorado tem culpa também, né? Cadê? Por que não votou em alguém que falava de educação, que queria investir na educação básica? Não votou porque não quis. Essa discussão, acho que só essa tua última colocação, ela já renderia uma live sozinha sobre as escolhas que nós fazemos e por que estas escolhas estão ou no poder ou querendo poder hoje. Mas ok. Por fim, Joel, eu estou vendo aqui um monte de comentários, inclusive alguns bem conectados com o assunto, outros já dando uma fugida. Eu te pergunto, aqui no Sul a gente tem por hábito praticamente grenalizar ou pelear tudo. Grenalizar é o clássico Grenal. Então, vou brincar contigo. Se essa grenalização que a gente acabou por tornar a nossa
nossa política aqui. É o anti-PT, o bolsonarismo, ela extrema. Hoje, ela impede, ao teu ver, os políticos e a população de dar um valor maior para a educação e, inclusive, cobrar maiores medidas. Eu estou enxergando aqui muita gente ainda tentando defender um ponto de vista muito mais, parece, pelo seu lado político ideológico do que qualquer outra coisa. Eu volto até a comentar aquilo que falei no início. Muitas coisas, de repente, que tu falou, eu não concordo, e tu, com certeza, algumas coisas que eu falei, eu também não concordo, mas eu acredito que não há possibilidade de um país construir uma democracia sem que pessoas com ideias diferentes sentem e tentem achar um caminho do meio, um ponto em comum. Então, aí por isso que eu te pergunto, acredita que isso seja o maior motivo de que a gente não dê esse valor hoje para a educação? Eu não tenho a menor dúvida de que esse clima de polarização que cria realmente inimizade entre as pessoas, ódio entre as pessoas, ele tem total a ver com a nossa incapacidade de fazer esse país funcionar. Porque política é conciliar interesses, política é negociar, política é dizer, olha, eu penso uma coisa, você pensa outra. Mas o governo é um só, a gente vai ter que ter uma política. O que a gente vai fazer? Que tal se a gente fizer uma que contempla essas minhas prioridades, que é o que mais importa para mim, e contempla essas outras, que é o que mais importa para você? Que transfere recursos para essa região que precisa, mas também, então, ok, faz esse benefício aqui para essa outra região que está se sentindo muito prejudicada. Você tem que chegar nesses acordos. Sem isso, não tem política, não tem nada. Agora, quais as bases dessa negociação? As bases dessa negociação de recursos, de regras, de políticas, ela é propositiva, no sentido de que estamos todos pensando no bem comum, temos visões diferentes, mas a gente tenta mais ou menos chegar em algo que minimamente funcione, ou ela é puramente fisiológica, no qual, olha, eu estou preocupado com o que vai chegar aqui no meu, porque é o meu partido que eu quero que seja bem sucedido, e você está preocupado com o seu. Então vamos repartir aqui um pouco desses recursos para mim e para os meus grupos de apoio, e a gente fica nessa eterna negociação fisiológica que não leva a nada. Esse é o problema. Enquanto as pessoas minimamente comprometidas com o bem comum sejam incapazes de sentar, conversar, negociar e chegar a acordos, enquanto elas forem incapazes disso, então quem vai ditar as cartas em última instância é sempre essa velha política fisiológica. Tá? Porque os discursos são cada vez mais radicais, mas por trás do discurso radical, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a revolução? Não vai, acorda, não vai ter revolução, ninguém vai derrubar o governo, ninguém vai acontecer nada disso. A gente vai governar com o que está aí. Então, o discurso pode ser o quão radical ele quiser, ele vai servir aos interesses corporativistas e fisiológicos dos diferentes grupos políticos. É o PT e é o Bolsonaro. Olha como são radicais no discurso. Olha como a prática deles, por outro lado, é venal, é fisiológica. O discurso radical serve para perpetuar essa prática e serve para cegar as pessoas. A pessoa não vê aquilo como uma prática venal que ela é porque ela está hipnotizada pelo discursinho pretensamente radical do seu. Especificamente com a educação tem uma outra coisa, hein? As categorias de professores, elas se politizaram, e no mau sentido, muito, os sindicatos de professores. Isso dificulta muito a solução dos dois lados. Primeiro do lado dos sindicatos, reativo pra caramba, não está disposto a ceder um dedinho, e é só da coisa do sindicato, da categoria, parece às vezes. O bem-estar dos alunos, as notas, os resultados da educação parecem estão em última prioridade. E do outro lado, quem se posiciona contra isso acaba que também fazendo uma coisa que até piora a situação, que é, então, as categorias dos professores são nossos inimigos. Bom, meu amigo, se você quer resolver a educação e o seu primeiro inimigo é o professor, daí que você não tem chance nenhuma de resolver nada, né? Ou você vai trabalhar junto com isso aí, ou não vai acontecer absolutamente nada. Então, realmente precisa daí restabelecer a confiança. É impossível que grandes partes, mas não são todos também, né? Não dá para generalizar, mas grande parte dos sindicatos de professores organizados, estão aí única e exclusivamente para militar para um lado do espectro político e todos os outros eles vão sabotar até não poder mais. Não dá para continuar assim, tem que mudar isso aí. Agora, do outro lado, é saber, gente, o professor não é seu inimigo. Ele não está aí para fazer o mal. Ele vai ter que ser seu parceiro e você vai ter que pensar nos interesses dele também. Está faltando essa possibilidade de diálogo. E essa não é de agora, não. Essa aí é velha, esse problema da politização dos professores. Mas precisa ser solucionado.
acredito que passa não só pelos professores, como passa inclusive pela nossa sociedade, justamente naquele momento em que tu comenta sobre a capacidade de discutir uma via em comum. Quer dizer, então nós estamos, ao invés de nós irmos para uma linha mais aristotélica de política, de saber conviver com as diferenças, não basta o meu ganhar. Eu tenho que literalmente passar por cima do outro candidato. Então, eu não acredito e das que regras, das regras, exato. E das regras, das instituições. Esse é o desafio do Brasil, conseguir que de ambos os lados da briga política, da luta política, que existe, é uma luta política, sim, as ambições estão em jogo e sempre vai ser assim, mas que de ambos os lados existe uma disposição de dizer, opa, peraí, eu perdi. Se eu quebrasse as regras, se eu violasse as regras, se eu desse uma empurradinha para forçar a barra, talvez eu conseguisse virar o jogo, mas eu não vou fazer isso. Porque manter essas regras, essas instituições é mais importante do que a minha vitória de curto prazo e é mais importante, inclusive, para as populações que eu represento. Porque no longo prazo, quem que está perdendo? É só a direita ou só a esquerda? Não, está todo mundo perdendo por causa de um país no qual cada um está só puxando para o seu lado. É um cabo de guerra de que todos perdem. Precisa diminuir isso um pouco. Ninguém vai abrir mão, ninguém vai ficar o santinho que dá a vitória para o outro lado. Mas as pessoas vão saber respeitar as regras. E mais, elas vão ter a expectativa de que o outro lado vai respeitar também. Porque se eu acho que o outro lado não vai respeitar, daí é que eu não vou respeitar também, e daí você está ambos pensam assim, você entra num ciclo que não tem saída. Ou a gente recupera um mínimo de confiança nesse jogo político, ou tudo está perdido. Joel, estamos chegando ao final aqui, estou controlando o relógio, até para a gente não ser cancelado, né? Mas te agradeço demais pela honra, pela oportunidade, pelas sábias palavras, aí, principalmente pelo equilíbrio com que tu, tanto nos teus programas quanto nas tuas colunas, e aqui, tu consegue manter essas visões sempre muito pertinentes, muito eficazes da realidade brasileira. Tá? Te agradeço muito, agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Pelo que eu vi na live, tu já tem pelo menos uns 5 a 6 votos para presidente. Então, de repente, já vai pensando não contem comigo. Tá? E acredito que também falta só tu mandar um abraço pro Adrilles, porque é tu falar em ti e as pessoas já perguntam, cadê o Adrilles? Então... Cadê o Adrilles? Cadê o Adrilles? Bom, em primeiro lugar, Adrilles, um grande abraço aí. Estamos todos os dias discutindo juntos. Às vezes é bom também ter outros papos com outras pessoas, né? Não precisa ser sempre com a mesma, não. Mas, ó, Pablo, da minha parte, foi um prazer aí ter essa conversa. Fiquei honrado com esse convite aqui, porque a gente está discutindo temas que importam muito. Veja que coisa curiosa, isso ilustra um pouco a situação, né? A gente estava aqui para falar de educação. Daí acontece uma coisa no país e todo mundo quer saber dessa coisa, do Lula, da disputa política, tudo. Isso é uma microimagem do que é o Brasil. Tem as grandes questões fundamentais de fundo, mas todo dia tem algo que vai roubar a sua atenção. E se você deixar, você nunca vai olhar para o que mais importa, para as questões de fundo de mais longo prazo. Então, esse esforço é constante e é necessário. Tira o olho um pouquinho da briga política imediata e olha para outras coisas que importam, porque sem essas coisas, a briga política perde qualquer razão de ser, né? Então, da minha parte, muito obrigado. Obrigado a todos que estavam aqui ouvindo e comentando também. E se gostaram e não me conhecem, eu sou Joel Pinheiro. Me sigam aqui no Instagram, Joel Pinheiro85, no Twitter, Joel Pinheiro85. E eu tenho também o meu canal de YouTube, Joel Pinheiro. Me sigam lá também. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima, até o próximo podcast, até a próxima live do Momento SOS. Joel, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Valeu, pessoal. Uma boa noite e feliz Dia das Mulheres aí para todas.